Primeiro webinário Entre Línguas: Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, no Brasil e na Argentina. Em tempos de pandemia. Annelice Ribeto, coletivizar, apresentação. Karina Kaplan, entradas. Dia 15 de outubro de 2020, horário 18 horas. Transmissão pelo YouTube. Apoio UERJ, Faculdade de Formação de Professores UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FAPERJ. Boa noite a todos y todas. Buenas tardes a todos. Estamos muito felizes de poder abrir mais uma vez esse espaço público dentro da universidade pública, com a finalidade de colocar sobre essa mesa diferenças e alteridade na educação dentro da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Annelice Ribeto, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou coordenando, junto com um grupo de mulheres, esse webinário que reúne pessoas intelectuais, professores, amigos da Argentina e Brasil, para pensar juntos os movimentos que acontecem nesse agenciamento entre os campos de educação especial e educação inclusiva. Esse coletivo do qual eu faço parte é um coletivo de força que em 2021, próximo ano, cumpre 10 anos de existência e que tem, então, como território de ensino, de pesquisa, de extensão, de militância e de afetos a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica localizada na cidade de São Gonçalo. E que, nesse momento, ela está acontecendo assim, de forma virtual e remota, mas está acontecendo. Em julho desse ano, após a realização de um curso de extensão que foi apoiado e auspiciado pelo Departamento de Extensão da UERJ, e que teve umas 80 pessoas cursando durante 8 quarta-feiras à noite, decidimos criar esse espaço-tempo de conversa, alargando para nossas companheiras e companheiros da Argentina, território com o qual mantemos um afeto enorme, minha terrinha, minha terra, mas também com quem produzimos projetos ao longo desses anos, desses 10 anos, seja com o Grupo Praxis, da Universidade Provincial de Córdoba, com a própria Universidade Provincial de Córdoba, Faculdade de Educação e Saúde, seja com a Universidade Nacional de Entre Rios, a partir dos acordos internacionais que temos, com o Instituto Paulo Freire, da cidade de Centenário, Neuquén, com a Universidade Nacional de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata, com a querida Karina Kaplan, que tem uma relação com a gente a partir do trabalho que ela vem fazendo ao longo desses anos com o Laboratório de Educação e Imagem da UERJ e que depois se estendeu também para a nossa faculdade. E também com a Flaxo, na pessoa do querido professor e amigo Carlos Esclir, que vai estar presente fechando nosso webinário, né? Então, essa grande rede, esse grande território de afetos, essa grande mesa de afetos, se suma a uma quantidade de escolas básicas também públicas de Argentina e de Brasil, sejam escolas que estão localizadas no interior, nas cidades pequenas, por exemplo, do norte cordobês, ou nas cidades das capitais da Argentina, como são Paraná ou Córdoba. Escolas públicas brasileiras que estão situadas no centro urbano do Rio de Janeiro, por exemplo, ou nas regiões das comunidades situadas nas comunidades de Niterói.
e que em essas escolas públicas e escolas básicas produzem no seu chão de escola agenciamento com os problemas que reverberam na universidade. Então, esse espaço-tempo que a gente cria aqui, que nós temos chamado de webinário Entre Línguas, pretende ser uma rede de afetos, de militância, de posicionamentos político-pedagógicos, de enfrentamento ao presente, seja por um momento social sanitário muito difícil que estamos vivendo nos nossos países, mas também, e principalmente no Brasil, para um contexto político completamente preocupante e que tem reverberações nas discussões específicas do campo da educação especial e da educação inclusiva. Então, assim nasce a ideia desse webinário Entre Línguas e convidamos para estar entre nós as professoras Karina Kaplan, o professor Carlos Esclier, as professoras Raquel López, Tiago Ribeiro, Maria Soledad Martín, Débora Medeiros, Dayana Silva, Judith Ramírez, Natália Gomes, Sara Busquet, Mariana Correa e Lívia Busquet. Todas elas e eles estarão com a gente ao longo de 5 encontros, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, né? Agradeço também aqui a presença de Jadson e depois também de Laura, mas Jadson, vamos dizer assim, faz parte também dessa rede e esse coletivo, porque é um egresso de nosso programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais, da Faculdade de Formação de Professores, fez uma dissertação belíssima, orientada pela querida professora Helena da Fontoura, e hoje retorna para colaborar com a gente, trabalhar juntos na inclusão de uma língua, que é língua oficial no Brasil e que é a Libras. Então, muito obrigada, Jadson, por estar aqui com a gente, firme e forte. Bom, o coletivo Diferença e Alteridade na Educação, que é o território no qual essa rede se agencia a outros movimentos, está formado por professores da universidade pública, UERJ, basicamente, e da escola pública, da educação infantil, do ensino fundamental e da educação média, estudantes de graduação e pós-graduação, gestores de políticas públicas do campo da educação inclusiva e famílias, diria prioritariamente e principalmente mais, de estudantes que foram diagnosticados em algum momento como pessoas com deficiências. Esse coletivo, como eu falei já para vocês, se formou em 2011 na FP e assume na sua composição algumas questões que compõem os nossos maiores desafios, se tornando em pistas para enunciar nosso próprio campo de investigação e nosso próprio campo de problemático e nosso próprio campo político-pedagógico, seja no ensino e na pesquisa, seja na militância por uma escola inclusiva, que é o grande campo que poderíamos definir como educação na diferença. Podemos enunciar, então, 3 pistas que o coletivo pensa ou problematiza na intenção de forjar um espaço público capaz de suportar a prática de diferir como ponto em comum desse plano coletivo de forças. A primeira pista eu um pouco já anunciei quando falei de como se gerou e se fez a ideia desse webinário. E e diz sobre nossa defesa de que a gente produz conhecimentos em redes. A gente só produz conhecimento de forma rizomática e em redes de agenciamentos, de conexões. Vivimos em redes que se conectam e produzem saberes múltiplos, e afirmar isso se contrapõe à ideia de que a ideia de defender de que a universidade deve apenas contentar-se
com a produção de conhecimento científico aparentemente produzido fora dessas redes. Nós pensamos que o conhecimento que se produz dentro da universidade, ele se produz agenciado a outros conhecimentos. O conhecimento científico, ele é um conhecimento que só tem sustento, vamos dizer assim, porque ele se produz em um contexto social, político, econômico e etc. Só assim que ele ganha sentido. Então, para nós, não há fora e dentro dessas redes, há apenas redes de produção de conhecimento. Assim, aportamos na produção de saberes entre professores, estudantes, mães, gestores. E claro que isso demanda uma negociação contínua de saberes que não necessariamente sempre são consensuais, né? Digamos que muitas das vezes esses saberes, eles diferem e colocam para nós diferentes formas de olhar a mesma coisa, se é que essa mesma coisa acontece, né? Por exemplo, quando pensamos na educação de uma pessoa diagnosticada com cegueira e a forma em que ela vai ser escolarizada, nós entendemos que a professora de escola básica que está lá todos os dias com esse estudante, a mãe desse estudante, o estudante, mas também quem produz conhecimento na universidade, eles podem produzir juntos uma forma de pensar a escolarização muito mais complexa e muito mais, vamos dizer assim, muito mais, que dê muito mais sentido à vida desse sujeito, né? Seguir essa pista da produção do conhecimento em redes nos possibilita que quando alguma pergunta, então, o problema é forjado, coemerge no campo de trabalho, não procuremos rápida e unilateralmente alguma resposta. E se consigamos manter a questão como um problema, né? A ser pensado, a ser enfrentado, a ser entendido de forma mais complexa, né? O segundo ponto de nosso coletivo, uma segunda pista, vamos dizer assim, é que em nosso coletivo problematizamos a produção da normalidade como uma política ainda muito presente no campo da pedagogia e da educação, principalmente da educação especial, tinda como campo de saberes, né? E que ainda contribui bastante, de forma bastante sistemática, para a exclusão de muitos de nós do sistema oficial, vamos dizer assim, de ensino. As políticas de normalização têm desempenhado um papel fundamental no controle dos corpos e desejos dos estudantes com os quais trabalhamos, e no campo educativo tem produzido o que o Carlos Esclier tem chamado, em algum momento, de uma certa obsessão pelo outro. E com isso tem contribuído para gerar, desde o próprio campo da educação especial, um movimento que também ele denomina de diferencialismo. E nos propõe entender, então, junto com Carlos, nos propusimos sair desse olhar para a anormalidade, para tentar entender e problematizar aquilo que produz a anormalidade e que é a existência da norma, né? Nesse sentido, nosso coletivo ele está muito mais preocupado na desconstrução da norma que produz um padrão de funcionamento, de modo de aprender, de tempo de aprender, de exercício da religiosidade, de exercício da sexualidade, e por aqui vamos, mas muito mais desconstruir esse padrão, que é um padrão de natureza racista, do que fazer um estudo minucioso do que tem chamado, a partir de Michel Foucault, as anormalidades, né? Finalmente, uma terceira pista é a problematização dentro do coletivo assim como a gente problematiza essa norma no corpo dos sujeitos, temos problematizado bastante a forma
em que essa norma se traduz de forma escriturística na produção de conhecimentos. Ou seja, como escrevimos, em que língua nós escrevimos o que escrevimos no campo da educação das diferenças, né? Entendemos que a universidade tem desempenhado um papel, vamos dizer assim, fundamental na produção de uma forma de escrever o conhecimento, deixando de fora outras formas de produção sistemática de conhecimento e de sua escrita, e para nós é importante recuperar esse corpo textual. Entendemos que a educação especial ela tem feito uma escritura, a maior parte das vezes, medicalizante e judicializada. Quer dizer, nós, às vezes, conhecemos nossos estudantes apenas por um laudo médico ou por um discurso de direito. E nós entendemos que é necessário que a gente produza uma escritura muito mais ligada ao campo da ética, que se produz na afetação do encontro com o outro. E esse mesmo problema nos toca como pessoas que estamos dentro da universidade. Alargamos assim as possibilidades. Karina até tem participado como banca de nossas defesas de mestrado, por exemplo. Alargamos as possibilidades de escrever o que passa entre nós a partir de outros dispositivos escriturísticos, como são a produção de crônicas, a produção de imagens audiovisuais, a produção de contos, a produção de microrelatos, de biografemas, etc. Bom, então essas são as 3 pistas que, em certa forma, contam quem é esse coletivo de forças que hoje está agenciado a outros para produzir esse espaço público de encontro entre línguas, entre gente e entre línguas. Finalmente, para ir já dando minha saída, essa minha fala a gente chamou de coletivizar. Entendemos que esse é um movimento fundamental nesse momento e uma demanda da universidade pública, fazer coletivos, fazer ressoar os coletivos em práticas de produção de encontros e de conhecimentos. Então, finalmente, por que entre línguas e não internacional? Porque afirmamos a necessidade de criar um entre que não seja o da tradução da língua apostando apenas numa compreensão instrumental e meramente racional do que estamos dizendo. Apostamos que podemos conversar ainda que essa compreensão não seja literal. Da mesma forma que podemos ensinar a uma pessoa com surdo-cegueira, por exemplo, sem que ela fale português ou espanhol, e nas condições dela, criar conversação para além da língua instrumental e que o entendimento seja literal. Isso significa que abrimos um espaço para a dúvida, para a confusão, para a dificuldade e o esforço como condições materiais de qualquer conversa e de qualquer convivência, ou seja, como condição da educação inclusiva. Eu diria de educação, para não adjetivar. Essa condição é uma condição do espaço educativo. Para estar entre outros e com qualquer um, que é a nossa defesa do inclusivo, há que estar disponível e aberto a uma sensação de desassossego inicial. Não entendo muito bem o que ela está falando portunhol, a professora vai falar espanhol e não tem tradução, como vai ser, será que todo mundo vai entender? A gente não quis limar esse incômodo. Assim, quem fala português vai falar em português, quem fala portunhol vai falar em portunhol, quem fala castelhano vai falar em castelhano ou Libras. O Libras contará apenas com alguns apoios básicos, mas falará sua língua.
e veremos o que nos passa com esse espaço. Tá? A escola inclusiva não seria isso? Não demandaria essa abertura e essa disponibilidade da produção de um esforço em comum, mas que suporte o diverger como condição do comum? Não tem comum se não tem o diverger. Afirmamos no título, então, de nosso webinário, um nome também, uma coisa importantíssima, queria dizer, aqui era isso, era que no nome de nosso webinário, afirmamos no título, o nome da Política Nacional de Educação Especial, uma perspectiva de educação inclusiva. Nosso webinário se chama Primeiro Webinário entre Línguas, a Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, no Brasil e na Argentina em tempos de pandemia. E nós fizemos questão de defender a presença no título de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, que foi o nome da política criada pela gestão do presidente Lula em 2008 e que, como muitos de vocês saberão, sofreu semana passada um fortíssimo ataque com a criação do decreto 10.502 do governo Bolsonaro, que instala novamente a possibilidade de que nossos estudantes sejam escolarizados em escolas e classes especiais. Então, seja este webinário um território de resistência, como um gesto coletivo de afirmação e defesa dos princípios de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, nenhum direito a menos, nem para nós professores, nem para nossos estudantes, nem para nossas famílias. Então, queria agora dar a bem-vinda a essa mesa pública a querida professora Karina Kaplan. Antes de Karina falar, dar a bem-vinda, convidar a Karina a entrar na mesa, eu vou dar uma informação, só vou dar uma informação, Dayana, e depois você no final dá a outra, tá? A professora Karina Kaplan vai falar, como já falei, em castelhano, e não teremos tradução em libras do castelhano de Karina, mas nós, Jadson e o pessoal que trabalha com ele, produziu pequenos vídeos em libras com resumos que o pessoal que fala em castelhano enviou previamente. Então, a professora Karina enviou um resumo para nós, que Jadson fez a tradução ao Libras, e nós colocamos no YouTube. Vamos colocar lá no chat do YouTube o link para as pessoas que necessitem tradução em Libras, clicar nesse link e assistir pelo menos um resumo da fala da professora Karina Kaplan. A ideia é que depois da fala de Karina, nós continuemos a conversar a partir de comentários e perguntas que surjam no chat do YouTube, tá? Então, queria chamar agora a professora Karina Kaplan. Só vou apresentar ela como uma professora, como professora doutora da Universidade Nacional de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata, em Argentina. É também investigadora do CONICET e, como eu falei para vocês, uma pessoa que tem feito mais que contato e conexão, uma troca e intercâmbio vinculado principalmente à investigação e pesquisa com a UERJ há bastante tempo, acho que desde o pós-doutorado, né, Karina? Depois você vai poder falar isso. Foi a queridíssima professora Nilda Alves, que nos apresentou Karina na FP, e ela já foi também algumas vezes, é nossa amiga, basicamente, e ficamos muito felizes dela topar. Sabemos que é uma pessoa super ocupada nesse tempo da virtualidade, como quase todos nós, mas ela topou logo e a gente acha um privilégio contar com a presença de Karina essa noite aqui nessa conversa. Seja bem-vinda, Karina. Pode ligar o microfone. Muchísimas gracias, querida amiga
Annelise, es un placer enorme estar aquí con el colectivo tan importante que estructuran desde la universidad y tal como decías, me une a ustedes un largo camino y una larga lucha y algunas conquistas de derechos en todo este tiempo y los he conocido efectivamente a través de la querida Nilda Alves y su equipo con quien sigo vinculada. Así que estuve pensando cómo hacer para establecer una conversación con ustedes que permita luego hacer un intercambio, que pudieran realizar algunos comentarios, algunas preguntas, que pudiéramos, como tú decías, Annelise, convertir este espacio en un puente de intercambio. Así que le puse como título algo así como la afectividad en el centro de la escena de la educación inclusiva. Y estaba releyendo por estos días un texto maravilloso de Paulo Freire. ¿Quién sino Paulo Freire para hablar sobre educación y sobre educación humanizada? Que está circulando ese texto en las redes sociales y que lo elegí para iniciar esta conversación. La escuela, dice Freire, es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Paulo Freire, con su sencillez en el lenguaje, pone en valor a la escuela en su posibilidad de construir subjetividades bajo lazos fraternos. Paulo Freire nos viene a recordar que la escuela va más allá de las paredes y los edificios. Y esta afirmación cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia, donde la escuela se vio en la necesidad de cerrar las puertas, pero es importante reconocerle que pudo, o al menos lo intenta de todas formas, mantener el corazón latiendo, que es la posibilidad de establecer puentes afectivos con los estudiantes y sus familias. Lo que quiero señalar entonces es que lo que nos viene a recordar Paulo Freire es que el afecto es un organizador de nuestra subjetividad. Es necesario reconocer que las relaciones intersubjetivas se anclan en la estructuración de los lazos emocionales con los otros. Como decía Annelise, estableciendo redes emocionales, redes sentimentales y fundamentalmente puentes de cercanía con los otros que son diferentes. Al mismo tiempo, es preciso advertir que no hay posibilidad de comprender nuestras emotividades si no las anclamos en las transformaciones de la materialidad del mundo social y educativo. Las emociones son construcciones culturales ancladas en la materialidad del orden escolar. Es decir, que las disposiciones singulares para sentir lo que sentimos cada una y cada una de nosotros, interiorizadas como formas del inconsciente social, son construcciones culturales situadas en condiciones de época. A pesar de dicha constatación de que el orden afectivo es el fundante del orden escolar, a pesar de ello, la pedagogía del afecto, tan reivindicada en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir,
ha tenido un tratamiento marginal desde la perspectiva de largo alcance. Y aquí quiero hacer una diferencia. Cuando estuve revisando por qué la pedagogía del afecto, la pedagogía de las emociones ha sido marginal en el campo de la educación, me detuve a pensar que en educación especial ha sido el corazón de la construcción de la perspectiva teórica. Y esto me parece de un aprendizaje enorme para el campo de la pedagogía general, que por supuesto la educación especial está incluida en ella, pero sin embargo, Annalise, tú decías la educación especial y no la querías adjetivar, sin embargo creo que para esta temática vale la pena recuperar la especificidad de la educación especial, que consistió precisamente en colocar y situar al afecto en el corazón de las relaciones pedagógicas. Y esto es así porque en este tiempo de pandemia pensé bastante acerca de por qué hemos escindido en el campo pedagógico, incluso en el campo de la educación crítica, hemos escindido la cultura académica de la cultura afectiva. ¿Por qué es que hemos priorizado el conocimiento disciplinar, el conocimiento académico, como si no fuera el afecto un conocimiento escolar, como si no fuese tan central las formas de socialización entre generaciones, las relaciones intrageneracionales e intergeneracionales? Entonces pensaba que es interesante y recuperar de la educación especial su legado, el giro afectivo al que asistimos con fuerza en la actualidad en el campo de la pedagogía crítica, que consiste en reivindicar la emotividad y darle la centralidad como un elemento cultural que posibilita fabricar lazo social. Y me parecía central en estos tiempos de pandemia pensar a la escuela como un organizador del lazo social, como ese puente que permite amarrar subjetivamente a la gente, porque efectivamente en contextos de la desigualdad, los soportes afectivos suelen ser más debilitados. Entonces me parece, insisto, que la educación, iba a decir la educación emocional, pero digo, la educación especial tiene muchas lecciones aprendidas acerca de este elemento central que es la afectividad y cómo la afectividad ayuda a construir lazo social, sobre todo en sociedades de exclusión, sobre todo en sociedades de desigualdad, donde las minorías, que a veces son mayorías subalternas, quedan por fuera de la posibilidad de construcción de lazo social. Entonces, como aprendizaje fundante de la pedagogía y del aprendizaje escolar, volver a colocar y reponer la afectividad, que no es otra cosa que la construcción de estructuras emotivas que se vinculan a las estructuras emocionales. Quiero decir con esto, salirse del discurso de que las emociones se alojan en el cerebro, y es muy importante también en educación especial disputar esta idea, y en educación inclusiva disputar esta idea de que la emotividad y el aprendizaje se alojan en el cerebro. Precisamente hay que interrumpir estos discursos que están al servicio del orden de la dominación simbólica. Una de las cuestiones que también, como lección aprendida, dejan las luchas de la educación exclusiva es esta posibilidad de interrumpir las formas de la dominación simbólica, hablando otro lenguaje en el sentido de que construyendo otra mirada acerca de las y los estudiantes, porque precisamente una de las cuestiones que a mí me interesó a lo largo de mis investigaciones, desde una perspectiva de largo plazo, desde una perspectiva sociohistórica cultural, es precisamente comprender cómo se estructura una mirada, cómo se construye una mirada acerca del otro, acerca de las y los estudiantes en el campo escolar, cómo se estructura una mirada en las tramas de las relaciones pedagógicas. Y ahí quiero detenerme en algunos mitos que existen respecto de la mirada acerca de los estudiantes, que tiene que ver con que algunos estudiantes no nacieron para aprender, no pueden para aprender. En Argentina
se utiliza mucho frases como no nació para la matemática, no nació para la universidad, incluso no nació para la escuela. Entonces se biologiza lo social, se naturaliza lo social y entonces la inteligencia se expresa como un atributo de distinción cultural. Entonces ya no es un atributo ingenuo decir a alguien si es inteligente o no es inteligente, sino que tiene una fuerza de distinción y que lo que hace como efecto simbólico es hacerle creer al otro que es inferior por su propia naturaleza, por ejemplo, por una inteligencia inferior. Es falso que existe una inteligencia superior dado a unos por naturaleza y negados a otro por la naturaleza. Sin embargo, las creencias sociales y una porción de la ciencia siguen insistiendo con el racismo de la inteligencia. Entonces les decía que mis investigaciones, que consisten justamente en interpretar por qué algunos maestros insisten con la idea de que hay una inteligencia dada y que esa inteligencia dada e inmutable es la que explica el éxito del fracaso escolar, ¿por qué esos maestros insisten con eso? Precisamente porque hay un orden social que persiste y que coloca la desigualdad en el individuo y responsabiliza al individuo y a su constitución craneana, a su constitución de base, como la explicación de la desigualdad. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, me gustaría decir que hay que revisar la construcción de la mirada acerca de los estudiantes, revisar estos prejuicios que a veces se transforman en formas de estigma, es decir, la inteligencia muchas veces se ha transformado en un estigma social por el cual algunos que no son inteligentes o no son considerados inteligentes, por ejemplo, si el maestro considera que no son inteligentes, eso incide negativamente en la construcción de su autoestima y en la construcción de su experiencia y trayectoria escolar. Entonces, la otra dimensión de la mirada es la lucha por el reconocimiento social. Una de las cuestiones que he advertido también tomando testimonios a estudiantes que se sienten inferiorizados, que se sienten estigmatizados, que sienten que no pueden en la escuela, que sienten que la escuela no es para ellos, como producto del espejo donde se miran social. Todos necesitamos ser reconocidos, ser nombrados, ser comprendidos en nuestra singularidad, porque creo que entonces la educación especial tiene ahí un reto de disputarle sentido a el sentido común, al sentido de la doxa biologizante, al racismo académico y también a estas formas de la pedagogía que descuidaron la idea de que básicamente de lo que se trata es educarnos como seres humanos y que si bien existe el racismo, existen expresiones de racismo, hay que partir de la idea y del principio es que la única raza que existe es la raza humana. Entonces, en ese sentido, una pedagogía humanizadora es una pedagogía que iguala en las diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Queria... Oi, Laura, tudo bem? Queria, antes de ver se há algumas perguntas ou algumas colocações no chat, você está compreendendo, Karina, mais ou menos? O portunhol? Eu falo perfeito portunhol. O portunhol é a língua, porque outro dia eu estava participando também num evento do querido Walter Cohen, e o grupo era de argentinos e brasileiros, e eu estava coordenando, então foi ótimo, porque com meu portunhol, todo mundo ficou cômodo. Então, vou falar em portunhol, português, para Laura fazer a tradução e você compreender, mas eu penso que, alargando os sentidos da conversa, né, que a gente iniciou um pouco quando comecei aqui a falar, era essa lindíssima crença política de Paulo Freire de que a escola a gente vai fazer amigos.
E eu concordo plenamente com isso, não apenas na dimensão de que de uma concepção, vamos a dizer, blasé da amizade, mas uma concepção política mesma que nos ajuda a pensar que é com os amigos, e aí não só com agentes, mas com os amigos também como teóricos, com as obras de arte, com filmes, com música, com o que seja amigo, com os bichos, que a gente consiga produzir uma relação mais horizontal. Eu diria uma relação onde cada um é qualquer um, é aquilo que é. E com aquilo que eu sou, mas é possível que a gente possa produzir alguma coisa em comum, nesse caso, a escola, né? Por isso penso, principalmente quando penso a universidade, porque eu estou nela, né? Que uma dos movimentos que a gente precisa avançar é a produção de novas formas de socialização e de relacionamento que interrompam, como você dizia, essa forma de dominação simbólica. Uma dessas, para mim, a grande questão é produzir dentro das escolas e dentro da universidade relações de amizade. Historicamente, eu acho que como somos, principalmente no Ocidente, com a grande influência judaico-cristã que a gente tem problematizado muito pouco as relações de fraternidade, né? Pensando que as relações fraternais, elas se produzem habitualmente como relações entre nós, iguais em algum ponto, vamos dizer assim. Somos irmãos em algum ponto. E aí eu acho que a gente precisa problematizar fortemente essa ideia de que a fraternidade seria a melhor forma de relacionamento. Acho que nisso investiram as escolas, até pela marca jesuítica, né? Muito mais em produzir relações de fraternalidade que em relações de amizade mesmo. Então, penso que uma forma de interromper essa forma de dominação simbólica e materiais, muitas das vezes, é insistir e em defender a ideia que na universidade e na escola, o mais importante é a gente se encontrar com amigos. E que amigos podem ser textos, livros, conceitos, bichos, comida e gente, né? Agora, queria perguntar para você, até pegando uma das questões que estão colocando, porque eu estou vendo aqui no chat, queria ver se você podia falar um pouquinho mais sobre, porque você trouxe aqui uma coisa que também para nós é muito cara, e que é como se construi o olhar, você disse, como se construye a mirada na escola, como se construi o olhar na escola, como se construi o racismo das inteligências e como, mas principalmente, como se desconstrui o racismo a partir de trajetórias, testemunhos que você possa compartilhar com a gente, que sei que seu grupo de investigação e que vocês vêm trabalhando sobre isso, né? De que forma a gente pode conversar sobre isso que você traz, sobre a produção do olhar na escola e a resistência ao racismo da inteligência na escola, a partir de testemunhos do chão da escola, né? O que você pode alargar a partir dessas cosas que você trouxe. Me quedo pensando muchas de las cuestiones que estás planteando, Annelise, sobre todo porque cuando nosotros en este tiempo de pandemia estamos entrevistando a estudiantes jóvenes y les preguntamos qué extrañan de la escuela, extrañan a los amigos.
y extrañan esa posibilidad de socializarse e incluso de poder tener cierta complejidad, ciertos conflictos, pero que forman parte de las relaciones humanas, porque en la escuela se aprende también a lidiar y a elaborar la conflictividad, intentando que esa conflictividad que está latente en algunos grupos escolares no devenga violencia. Entonces, en relación a eso, nuestra preocupación es ver cómo se produce la violencia en la escuela, y uno de los aspectos que tomamos, no solo la violencia física, sino básicamente la violencia simbólica, el lenguaje de las palabras, pero también de los gestos corporales. Y entonces una de las cuestiones que fuimos evidenciando es que hay microrracismos al interior de la escuela que no los produce la escuela, porque la escuela es un microcosmos de lo social, la escuela es un espejo de lo social, pero sin embargo que al interior de la escuela se reproducen, por ejemplo, el racismo de la piel, el racismo del color piel. Entonces pensar, estaba releyendo para este encuentro la idea de Goffman acerca del estigma, cómo se relaciona el estigma con estas formas de racismo social, es decir, preconceptos que biologizan lo social, que consideran que nosotros somos básicamente seres biológicos por fuera de lo social, y creo que este es el peligro. Entonces, evidentemente, en la escuela, primero es advertir estas formas de racismo, no pasarlas por alto, no naturalizarlas, poder interrogarlas al interior del equipo. Una de las cuestiones que a nosotros nos funciona en general cuando vamos a hacer intervenciones es que se pongan en el lugar del otro, es decir, que piensen cómo se sentirían, cuál es el daño sociosubjetivo que se produce, cuál es el sentimiento de inferioridad. Insisto con la idea de inferioridad porque me parece que el racismo tiene una creencia de que hay superiores e inferiores, como vos decías, y hay que desmontar esta idea de que hay un nosotros y hay un ellos, nosotros superiores y un ellos inferiores. Eso produce un muro simbólico que es el que divide en nuestras sociedades. En educación especial el principio de normalización actúa como un muro simbólico. Entonces, ¿cómo hacer para derribar esos muros? Primero reconociéndolos colectivamente en los grupos escolares, sabiendo que no hay alguien que es superior, pero que sin embargo sí hay relaciones de superioridad. A mí me gusta pensar la violencia, la inteligencia y cualquier atributo que se le asigne a un individuo como relacional, porque si uno lo piensa en términos de relaciones, interviene en relaciones, en dinámicas grupales, y no se queda con la patologización del individuo. Karina, vou transmitir aqui algumas perguntas, não sei daí se você quer ler um comentário primeiro e uma pergunta que tem aí que tem a ver com o que você está falando. A gente está pensando para que você possa ir costurando sua fala, tá bom? Quer ler, Dai? Está no chat. Sim. E lembrando, gente, podem fazer as perguntas pelo chat, tá? Que a gente estava no informe no início, mas podem perguntar pelo chat mesmo, e é isso. A gente tem aqui a pergunta da Sara. Ela pergunta como pensar a mirada sem preconceitos desde a universidade na formação de professores, desde a formação na pós-graduação. Aí tem a Líbia também, que pergunta quais práticas podem ajudar uma educação sem preconceito na escola. A gente tem também um comentário, tá, do Arthur Queiroz. José Pacheco, com a Escola da Ponte, propõe uma nova forma de interação entre alunos e estudantes. A arte-terapia é uma ferramenta ótima para conhecer e aproximar alunos e professores. É um comentário do Arthur. Aí a gente vai fazendo, conforme for tendo mais perguntas em bloco, e a gente vai conversando assim. E obrigada, gente, o Arthur, a Líbia, a Sara, que escreveram as perguntas.
A mí me parece que esas preguntas son centrales porque en general en la universidad y también en la formación docente y en educación superior se ha privilegiado el conocimiento académico y poco se ha estudiado las relaciones pedagógicas al interior de las instituciones de educación superior. Siempre estuve cercana a una investigación que hicieron Pierre Bourdieu y Monique de Saint-Martin en la década del 60, dos sociólogos de la educación franceses. Pierre Bourdieu es muy conocido, Monique de Saint-Martin menos, pero sin embargo han hecho este estudio que se tituló Las categorías del juicio profesoral, es decir, cómo los profesores de educación superior adjetivan, clasifican, evalúan y tienen un juicio, un prejuicio acerca de los estudiantes en función de su capital cultural de origen y su lugar de residencia. Me parece importante porque en Argentina, en los últimos años, ha habido una importante proliferación de universidades públicas, sobre todo, digamos, en los últimos 10 años, ha habido la proliferación de importantes, les decía, universidades públicas en sitios donde, digamos, la población era de sectores humildes y que se consideraba que no se puede ingresar a la universidad. Una política pública sostenida de democratización de la vida universitaria ha democratizado la condición estudiantil, dándole a los estudiantes que menos tienen posibilidades materiales, concretas, para poder estudiar en la universidad. Quiere decir que en la universidad no estudian los más inteligentes, estudian quienes tienen las mejores oportunidades. Entonces también hay que disputar en el terreno de la universidad y de educación superior esa idea meritocrática de la excelencia académica que consiste también en reducir la universidad a unos pocos. De hecho, las trayectorias educativas de estos estudiantes muestran que no solo pueden transitar la universidad, si es que los profesores los habilitan en términos subjetivos, porque me parece que lo que es importante, la dimensión simbólico-subjetiva de la mirada del docente. Sí, y además que nosotros como docentes, si estudiamos en las universidades públicas de sectores populares, tenemos que enseñar con total rigurosidad, pero con una proximidad afectiva de comprensión de la situación. Entonces, me parece que ese es el desafío, así que agradezco colocar estas temáticas en la educación superior, porque en general uno se refiere más a las formas del racismo de la inteligencia en el sistema escolar, pero la universidad, si bien no es educación obligatoria, sí es un derecho de todos que tenemos que conquistar. A gente tem também aqui a pergunta da Raquel Castro. É possível pensar uma escola outra durante a quarentena e pós-quarentena sem descaracterizar o objetivo de uma educação de qualidade para todos? Essa é da Raquel, e tem também da Elisângela. Gostaria de saber como podemos refletir, né, sobre os valores sem impor os nossos próprios valores. Tem outra, Karina, que eu vou colocar aqui, já que estou olhando, porque tem a ver com essa também, tem a ver com a função, qual é a função da escola, que você já falou um pouco, não? Do educador, basicamente, na relação entre professor e estudante, né, para desconstruir o prejuízo existente na escola, situações de racismo, LGTB-fobia e etc. E acho interessante o que você traz aqui, porque quando pelo menos eu falo em escola, também estou falando da universidade. A universidade faz parte de um sistema educativo, vamos dizer assim, educação superior, e ela se constitui com particularidades, logicamente, mas também é uma instituição escolar. Então, quando a gente pensa em algumas formas de funcionamento, em algumas formas de dominação simbólica presentes
e ainda muito fortes dentro das escolas, também nos referimos à própria universidade. Uma das questões que eu coloquei quando a gente conversou sobre o coletivo, Karina, era exatamente a colocação de problematizar a orientação, vamos dizer assim, padronizante da universidade em relação à língua com a qual a gente escreve o conhecimento que produz, né? E eu não estou dizendo aqui para a gente relaxar, vamos dizer assim, e não ter uma produção que não seja consistente, e, enfim, todos os adjetivos que a própria universidade produz e cria para dizer que determinadas produções são ou não são consistentes de acordo com uma norma. Nesse caso, poderia ser metodológica, por exemplo, né? Determinada norma se institui como condição para você ter sucesso ou não, e essa norma se naturaliza e se normaliza. Eu acho que a questão central na universidade e na escola, e que por isso é tão difícil a gente ver, é porque nós temos normalizado e naturalizado modos de funcionamento que são produções sociais e que não conseguimos mais enxergar isso como um modo de funcionamento, que poderia não ser o único, né? Então, quando a gente apela, por exemplo, a trabalhar com narrativas de professoras, narrativas de estudantes, imagens audiovisuais, como textos possíveis de contar o conhecimento acadêmico e científico, em certa forma está colocando em questão essa forma única de sistematizar o conhecimento. Nós temos vivido isso muito fortemente na faculdade, onde a gente onde trabalhamos, que é a Faculdade de Formação de Professores, porque é uma faculdade e nosso programa de pós-graduação que recebe basicamente como pós-graduandos professores de escolas básicas e escolas públicas, que têm uma relação com a narrativa da própria experiência desde a escrita da experiência. E não necessariamente de uma escrita acadêmica permitida, vamos dizer assim. Então, como a gente faz para que essa narrativa produzida no chão da escola, nas relações entre professores e estudantes, ela seja admitida também como uma forma de contar a vida? É uma luta, mas acho que e não para instalar outro modo hegemônico de fazer investigação, pesquisa, não, mas como uma outra forma possível de contar aquilo que acontece nas escolas, de problematizar e produzir conhecimento. Então, penso que a questão é também dentro da universidade, que precisamos pensar isso e não apenas discutir a educação especial e a educação inclusiva como um tema fora de nós, senão que nos sirva como interpelação ao interior de nossas próprias práticas, né? Mas então, no sé si você se lembra las preguntas, porque yo entré... Sí, no, bueno, es un pensamiento en voz alta a partir de esta conversación. Sí. En realidad el conocimiento está mediado por la subjetividad y por la intersubjetividad. Nosotros a veces tenemos una idea en la universidad más elitista, más tradicional, porque la universidad en nuestros países surge con una matriz expulsiva y selectiva, incluso de selección de talentos, ¿no? La idea de los talentos de inteligencia, de la selección de los mejores, una lógica neodarwiniana de competitividad. Cuando Paulo Freire dice hay que hacer amigos, lo que está diciendo que es una lógica cooperativa, que el conocimiento necesita, digamos, de esa
metodología colaborativa, el conocimiento compartido, la socialización de los errores, eso en una institución competitiva se vuelve más brutal. Entonces el otro, en lugar de ser un compañero, puede ser, digamos, un factor de competencia. Entonces, bueno, cómo pensar en estas sociedades neoliberales que premian la meritocracia, que no tiene que ver con el trabajo equipo, con la socialización de los conocimientos, con el aula universitaria como una forma de conocimiento compartido. Bueno, cómo hacer precisamente para resistir esas otras formas, para reivindicar las formas de capital lingüístico, como vos decías, que traen los estudiantes y que son distintas del capital académico, que el capital académico se aprende, que cuando el estudiante está más próximo a descifrar por su propio origen o por su propia experiencia social lo que la universidad le exige, tiene más posibilidades de éxito en la universidad. Pero nosotros como profesores tenemos que ayudar a construir el oficio del estudiante, es decir, poder ayudar a comprender cuáles son esas reglas tácitas que circulan en la universidad y que les va a permitir tener una trayectoria más placentera también, porque a veces las y los estudiantes asumen que la limitación es propia, en lugar de pensar que son instituciones que no se plantean estas cuestiones y por lo tanto son expulsivas, la gente tiende a atribuirse el fracaso a sí mismo como una limitación propia. Karina, aqui pegando algumas das perguntas de Rejane e de Débora, que são de nosso coletivo, eu queria perguntar para você, porque você está em contato na Argentina com muitíssimas, eu vejo todos os dias praticamente, com muitíssimas professoras da escola. É decir, você está fazendo, tanto você como Carlos, eu vejo que vão escola tal, sindicato, enfim, um sinnúmero de lugares por onde, habitados por professoras e professores que nesse momento, tanto no Brasil como na Argentina, estão, como a gente, na universidade, produzindo a escola em condições outras, em condições que a gente não achava que teria que produzir. E, logicamente, em condições, em muitos casos, que se revelam como condições frágeis, né? Com uma certa fragilidade, com uma certa vulnerabilidade, e que isso faz parte do próprio momento. Eu tenho conversado na semana passada com um grupo da Universidade Provincial de Córdoba, tinha professoras também no grupo, professoras da universidade e professoras estudantes, né? E a gente falava um pouco sobre isso, sobre uma certa dificuldade de nós mesmos em assumir este momento com sua própria condição de fragilidade, com sua própria condição de errática, vamos dizer assim. Eu penso que, claro que isso já existia na presencialidade, só que aqui como que fica em evidência que temos que a condição humana e a condição professoral, digamos assim, ela também é uma condição que tem uma certa fragilidade e vulnerabilidade. Claro que aqui agudizado por um contexto de pandemia. Dizendo, por exemplo, você faz uma aula e na aula cai porque a internet não suporta, você não tem o quadro que você tem na sua sala, os estudantes não ligam as câmeras, os estudantes não têm conexão, os estudantes não têm computador. As professoras, eu tenho colegas e estudantes que têm, principalmente estudantes, um computador na casa, marido, professor, do filho que usa no mesmo computador, ou seja, tem boa conexão, mas não tem. Esses elementos fazem parte hoje de nossas práticas de trabalho. E, em certa forma, acho que a gente está sendo injusta com nossas próprias práticas de trabalho. A gente só consegue ler a fragilidade de nossas práticas como se fosse uma condição da prática e não como se fosse um agenciamento a esse contexto social
sanitário que a gente está vivendo. Então, me parece que um exercício importante é recuperar a condição de fragilidade como condição humana e dentro dessa condição o que estão podendo fazer, né? E aí eu queria ouvir você um pouquinho mais sobre suas falas com professoras de escolas na Argentina. Sei que na Argentina, por exemplo, na universidade se começou muito, na universidade pública, vocês começaram muito antes do que a gente com as aulas na graduação. Nós, na maioria das universidades federais e na UERJ, começamos há um mês e meio atrás nossas aulas na graduação. Então, de certa forma, não foi assim, de um dia para outro, como foi, eu acho que na Argentina foi bom. Segunda-feira começou, e seguimos as aulas, né? Porque também são realidades diferentes. Mas como quais são as falas e os olhares desses professores 7 meses após dessa pandemia começar, né? O que você tem percibido? En primer lugar, lo que percibí es un compromiso ético-político por sostener el lazo con los estudiantes y sus familias. A mí me parece que eso es una fortaleza que tienen las y los maestros y que tenemos en general los profesores, que estamos, como tú decías, afectados por la condición de lo humano. Y que uno de los saberes que han ido construyendo nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros maestros, nuestras maestras, es precisamente aquel conocimiento que tiene que ver con acompasar el sufrimiento social. Yo creo que una de las características de la educación especial es que trabaja con el sufrimiento social, es parte de sus saberes cotidianos construidos. Y entonces, en este contexto de desigualdad, de distanciamiento social, sin embargo, la cercanía afectiva se ha podido lograr precisamente porque hay algo que recupero de la tradición pedagógica del trabajo en las escuelas que tiene que ver con esta posibilidad de ayudar a curar las heridas sociales, que por supuesto en la pandemia ha recrudecido muchos de los elementos, pero que sin embargo sabemos que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes van a la escuela atravesados por mucho dolor social y que la escuela es un espacio público que permite elaborar esa emotividad vinculada al dolor social. Así que yo no tengo más que agradecimiento de la docencia argentina, de la docencia brasilera, también de la docencia latinoamericana y de todo el mundo, pero nosotros somos países que estamos atravesados por procesos de desigualdad en un capitalismo salvaje que es anterior a la pandemia, pero que esta pandemia nos va a dejar más desiguales. Y entonces saber que tenemos maestros que están comprometidos, que han puesto el cuerpo, yo digo carne y cuerpo y corazón, pero básicamente el agobio, supongo que a los maestros brasileños les pasa algo similar, que sienten un agobio, un cansancio, pero que sin embargo redoblan su esfuerzo porque saben que necesitan estar a la altura de lo que siempre estuvieron, que es de poder ayudar a reparar simbólicamente las heridas sociales. Gracias, Karina. Muchas gracias. Es forte isso que esse testemunho, né? Porque eu sinto isso também aqui no Brasil, principalmente acompanhando em uma faculdade de formação de professor, acompanhando minhas colegas, produzindo a faculdade, né? Fazendo acontecer a universidade pública. E nossos alunos, muitos deles professores, como decía, de escola pública e educação básica, segurando, como se diz no Brasil, segurando a peteca e preocupados com a escola, preocupados com que a escola continue, e não necessariamente com conteúdo que não vai ser passado, mas preocupados com a escola, preocupados com aquilo que está acontecendo, né? E colocando, como você disse, o corpo na frente, né? Eu penso também... Fala.
Claro, formando parte del sufrimiento, porque algo que vos decías, Annelisi, que no hay que olvidarse, que nosotros los profesores también estamos atravesados por el sufrimiento, pero anteponemos la necesidad que tienen los otros, que son las y los estudiantes. Eso es característico del maestro. Pocas profesiones, también en la salud lo vemos, por eso somos esenciales. Aquí se discute mucho quién es esencial. El maestro es esencial en la sociedad, porque es el que permite justamente lidiar con el sufrimiento y antepone profesionalmente su sufrimiento al servicio de la reparación simbólica de la experiencia de los niños, las niñas y los jóvenes. Y déjame decirte que a mí me enorgullece también y me emociona que haya tantos jóvenes en la universidad, en institutos de educación superior, que deseen formarse para maestros. Una profesión que sabemos que se va a transformar, ha sufrido distintas transformaciones a lo largo de la historia, pero que sabemos que se va a convertir quizás en una educación con grupos más pequeños, virtualizada, remota y por otro lado presencial, pero que va a transformarse por lo menos en el mediano plazo. Y sin embargo, que tantos jóvenes deseen elegir y deseen ser maestros, porque la identidad del maestro es algo constitutivo que tiene que ver con, como decíamos, ponerse al servicio del otro. Cuando Pierre Bourdieu analiza la categoría de sufrimiento social, dice algo así como los maestros en contextos de desigualdad, de este capitalismo salvaje, de este capitalismo que piensa las sociedades para pocos y que entonces, claro, es tan importante reponer al Estado, ¿no?, como garante de los derechos públicos, entre esos el derecho a la educación, lo que justamente Pierre Bourdieu analiza con la categoría de sufrimiento es cómo es una suerte de trabajo social, es decir, es reconvertir ese sufrimiento al servicio del bienestar de las mayorías. Karina, no sé si vos sabes, hoy es el Día del Profesor aquí en Brasil. Feliz día para todos los profesores y profesores que están nos asistindo. En Brasil hoy se conmemora el Día de los Profesores y de las Profesoras, como el 11 de septiembre es el Día del Maestro en Argentina. Y entonces esto que você está falando, Karina, tem a ver com comentário que fez Joaquim e Eugênio Acevedo, que dice así: emociona ver el trabajo de los maestros en general en este contexto. Maestros que están atravesados por la misma problemática que sus estudiantes. Um pouco aquilo que você estava falando, né? Queria vamos fazer outra pergunta e depois, se queda alguma, a gente retoma para ir já aproximando o final da nossa conversa de hoje, de nossa abertura. É uma pergunta de Thaís Torres. Como pensar a escola como dispositivo de reparo dos estigmas, principalmente os da diferença na ecologia de saberes dos alunos especiais que o chão da escola produce e são ignorados? La categoría de estigma a mí me parece central, que trae Goffman. Cuando Goffman escribe su libro, su obra, su ensayo, que es inevitable, es un paso inevitable para quienes trabajamos en educación inclusiva y en educación especial, cuando Goffman escribe su libro Estigma y lo subtitula La identidad deteriorada, es decir, cuando analiza cómo el proceso de estigmatización, de inferiorización, de negativización del otro, lo que produce es una identidad deteriorada, es decir, una autoestima inferiorizada, una construcción subjetiva que tiende a considerarse a sí mismo como el problema. Recuerdo que cuando empecé a leer el libro de Estigma la primera vez, lo hojeé, como hacemos en general con los libros, e inicia el libro con una carta que le escribe una adolescente de 15 años
a la señorita Corazones Solitarios, que es una suerte de consultora sentimental de una revista que consumen las adolescentes de aproximadamente 15, 16 años. Entonces, esta adolescente se confiesa ante la estimada señorita Corazones Solitarios y le dice que ella nació sin nariz, que va a bailar y los muchachos no la sacan a bailar, pero que tiene una linda figura y sin embargo se queda sola cuando va a bailar. Pero lo que más le entristece es que su papá le dijo, algo habrás hecho malo al nacer, por lo cual naciste sin nariz, entonces Dios te castigó. Para lo cual la adolescente firma, desesperada, ¿debo suicidarme? Entonces la cuestión del estigma es central para comprender cómo necesitamos construir desde la escuela, que es un lugar de habilitación del otro, y no es un lugar de negación del otro, cómo construir esos puentes para que las distintas identidades, las distintas condiciones, puedan equipararse desde el punto de vista simbólico, es decir, que todos tengamos valor simbólico, que todos y todas tengamos un nombre propio en la escuela, un nombre propio que sea reivindicado como un nombre común. Muchas gracias, Karina. Entonces nos vamos aproximando ya, nos vamos aproximando ya al final de nuestro encuentro de hoy. Apenas, como decíamos, una entrada, la invitación, o convite para Karina fue ese, para hacer una entrada, no decía ni título ni nada, hacer una entrada nesse webinário Entre Línguas, e acho que tem feito uma belíssima entrada, acompanhado a gente a pensar em coisas que estamos pensando e também produzir novos problemas, que acho que o sentido também desse reencontro é ajudar a produzir problemas e ajudar a problematizar os problemas que a gente já tem que é para enfrentar, né? E acho que Karina tem feito isso de maneira muito bonita e muito amiga e parceira, tranquila. Acho que foi um belíssimo final de tarde. Queria decir que essa entrada de Karina se sigue com 4 encontros mais, 4 tardes mais, 3 tardes que serão rodas de conversas. A próxima roda de conversa que você vem vai se chamar Narrar a Experiência do Encontro com Estudantes Surdos num Tempo Pandêmico, e nossos conversantes são a professora Raquel Lopes, de Rio Cuarto, Argentina, o professor Tiago Ribeiro, daqui de Rio de Janeiro, no Brasil, e a professora Maria Soledad Martín, da cidade de Córdoba, em Argentina. O link está embaixo, esse banner vai estar rolando pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, enfim, e o pessoal que está inscrito vai receber o link para acesso ao YouTube da mesma forma que recebeu esse. É um encontro aberto e esperamos que todos e todas possam acompanhar essa mesa de final de tarde. Depois temos ainda 2 encontros mais e no dia 12 de novembro, acho, o professor Carlos Esclier, que vai fazer, nós não chamamos de fechamento, chamamos de abertura. Então, Karina foi encarregada de fazer a entrada nessa conversa e Carlos vai ser o encarregado de dar a abertura a essa conversa e outras que se virão nesse tempo alargado que estamos também atravessando. É preciso, penso também, reconhecer a importância
da gente produzir estes espaços de encontros que talvez em outro contexto e em outra situação seriam improváveis, né? Porque demanda uma produção, além de recurso, né? De recurso econômico, para fazer um webinário presencial, por exemplo, coincidir agendas, enfim, uma série de coisas que cada vez se transformam em coisas mais difíceis de ser organizadas nas nossas universidades. E então, penso isso também como alguma coisa interessante de poder recompor esse tecido de encontros, de conversações, que fuimos nós, vamos dizer assim, a gente se viu obrigada a produzir. E que estamos produzindo, como eu falava, com algumas questões e com algumas, não quero dizer limitações, mas de forma não profissional, diria eu. O som, a imagem, as falas, não são profissionais, são de pessoas que estão, nesse momento, preocupadas com manter e dar conta daquilo que a universidade pública e a escola pública tem que dar conta. E acho que, nesse sentido, o esforço e a aprendizagem é o que vale a pena e que faz sentido para nós. Também como um reconhecimento, como Karina dizia, o reconhecimento de que as pessoas estão sustentando o sofrimento social. Acho que produzindo aquilo que nem sabiam produzir. Isso a gente vê todos os dias, né? Pessoas aprendendo a produzir formas de funcionamento que nem sabia que conseguiriam produzir para poder alargar o espaço de afeto, de contato, de encontro e de produzir escola. Então, agradeço muitíssimo, Karina, pela tua presença, agradecer muito Jadson e Laura pela disponibilidade para fazer a tradução de livros, também estão com a gente desde o início. Agradecer também muito à equipe de produção do evento, que é Dayana Silva, Débora Medeiros, Sara Busquet, Evelyn Montenegro e Juliana Pérez, que são as pessoas encarregadas de, vamos dizer assim, de aprender como se faz juntas, né? Então, Karina, queria deixar com você o fechamento e a abertura desse webinário. Muito obrigada. Muchas gracias. Gracias enormes. Estoy pensando, Annelise, que quizás quieras comentar por qué la nombro a Jacqueline, porque cuando fui a trabajar con ustedes, ahí me di cuenta de lo que es la lucha colectiva, que es una lucha que tiene que ver con la memoria histórica. Yo creo que algo de la educación especial tiene que ver con haber producido una memoria de historias del sufrimiento, pero también de conquistas y de derechos. Entonces, bueno, por ahí quería cerrar con ese recordatorio y pensar en que nosotros tenemos el legado de otras generaciones que también han hecho luchas colectivas y que entonces la rueda sigue, y esperanzarnos en que otros van a tomar la posta. Por eso quienes insisten obstinadamente, pedagógicamente, con ser maestros, es porque van a seguir tomando la posta de este legado generacional de transmisión de la cultura y la memoria. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por traer a Jacqueline, a Jackie, aqui presente entre nós. Jacqueline presente. Faz um ano que ela voou, mas hoje, no Dia do Professor, muitas das homenagens de nossos estudantes da FPP, e na segunda-feira mesmo se fez um evento, vamos dizer, para lembrar dela. Ela, com certeza, estaria e está presente apoiando o trabalho que a gente está desenvolvendo. E é isso, acho que
a continuidade de alguma coisa que a gente já fazia de forma forte, né? E talvez não percebia quão forte era até que em situações limítrofes, muito fortes, experiências limítrofes, como o próprio Lanchot nos ensina, a gente produz vida de outra forma. Então, queria fechar esse encontro e abrir esse encontro com a Jaqueline presente e obrigada, Karina Kaplan, por essa noite. Obrigada. Obrigada a todos e todas por estarem presentes hoje. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Um abraço.